escritora Hilda Hist, numa pequena novela, uma pequena narrativa do livro Tu Não Te Moves de Ti, ela descreve um diálogo entre pai e filho, em que o pai tenta explicar para esse filho como é andar de trem. O filho tem essa curiosidade. E ela cria uma alegoria nessa pergunta, que uma das explicações é que no trem, por mais que o vagão se move, tu não te moves de ti. E essa frase dá um título a um livro dela, da Hilda Hist, esse livro aqui, que contém três narrativas breves, e essa é talvez a mais conhecida delas. Eu fiquei com essa frase na cabeça, com essa história na cabeça, depois que eu assisti Os Últimos Dias em Havana. Não sabia explicar exatamente por quê, porque as propostas são bastante diferentes. Na história da Hilda Hist, ela está falando de movimento, está falando de história, está falando como o curso da história ela acaba atravessando os indivíduos e ao mesmo tempo os indivíduos têm essas relações muito incrustadas ainda que ainda são resistentes. Por mais que a gente se mova, a gente não se move da gente mesmo. Essa a linguagem que ela acaba criando ali nessa ideia de movimento. No filme Os Últimos Dias em Havana, do Fernando Pérez, é um diretor cubano, talvez um dos mais cultuados diretores cubanos da atualidade. Essa ideia de movimento ela muda de enfoque. A história se passa dentro de um quarto onde uma pessoa está morrendo. Essa ideia de que como a gente se move da gente, como a história passa, como as macro questões atravessam a gente. Como é que a gente aborda isso, e criando um cenário para, se a gente quiser contar a história, a contemporaneidade também de um país, de uma realidade, como é que a gente filma isso, como é que a gente aborda isso dentro de um quarto? Tú estás molesto conmigo. Es lo que no acabo de descubrir. Si es por celo o envidia. Essa especificidade desse filme, que entrou em cartaz no último dia 24 de agosto, me chamou muito a atenção, tanto que eu fiquei com essa frase da Hilda Hist na cabeça: tu não te moves de ti. Nessa história, como eu já disse, uma pessoa está morrendo. O personagem, o protagonista, ele é cuidado por um amigo, e a gente não sabe a princípio se é um amigo, se é um parente, se é um irmão. Ele não consegue levantar da cama, ele tem os movimentos todos ilimitados por conta do vírus da AIDS. Ele já tem uma situação de saúde bastante agravada, né? Bastante debilitada. E ele é cuidado por esse amigo que tem uma rotina muito simples, uma rotina muito... Ele está preso numa rotina ali, ele lava pratos, ele cozinha num restaurante em Havana, e o sonho dele é sair daquele país. O filme ele trata de uma relação de amizade entre duas pessoas completamente diferentes. A pessoa que está para morrer é homossexual, ela está sofrendo, e ela tem por mais que ela tente lidar com aquilo de uma maneira, de certa forma, imaginativa, ele narra muito, ele fantasia muito, ele tem uma busca pelo mundo, que o mundo vá até a beira da cama dele, e isso está muito claro em uma das cenas. Por mais que ele tenha essa vocação assim, a tentar levar as coisas com uma certa leveza, diferente do amigo, do personagem que cuida dele, que leva a comida na cama para ele, que é um personagem mais sisudo, esse que está para morrer, ele está tentando levar tudo com um bom humor, mas ele tem medo de que esse mundo se acabe a qualquer momento, né? Que é o medo da morte. O medo da morte, o medo do aprisionamento, a situação de alguém que tem a saúde debilitada e não consegue levantar da cama, ela é central na vida dessa pessoa e na vida das pessoas ao redor, e como essas relações vão se criando, porque o amigo tem uma espécie de dever moral de cuidar dessa pessoa, por mais que isso de alguma forma atravesse também o sonho dele de sair daquele país, de sair daquela realidade. Mas como é que as pessoas saem da realidade se a gente não lembrando a Hilda Hist, se a gente não consegue se mover da gente mesmo, né? O filme ele tem essa percepção assim, bastante, um olhar bastante sensível, ao mesmo tempo triste na vida
desses personagens, que ele tanto não consegue se mover dele mesmo, que quando ele consegue fazer essa travessia, ele deixa de ser um empregado, um servo, um servidor ali de um restaurante em Havana, para servir no McDonald's, né, nos Estados Unidos, e num lugar absolutamente frio, num lugar em que ele não conseguiu mover dele mesmo toda aquela vontade que ele tinha de ganhar o mundo. E na relação dessas duas pessoas, outras narrativas paralelas vão sendo construídas. Então, o que o filme vai mostrando? Tem uma vizinha que ela tem também uma relação limitada ali, sofrimento e prazeres, tristeza e alegrias. Essas construções, elas também são muito dependentes das relações que a gente cria. Ela é uma vizinha que vive em pé de guerra com um marido que quer sair de casa o tempo todo, que não para em casa. Praticamente o marido que abandona aquela casa e a pessoa sofre com isso. Tem a história de uma menina de 15 anos que está grávida e por trás de todos os sonhos que ela constrói, ela quer cuidar de animais, ela quer ter 5 filhos. Ela tem toda essa característica dos adolescentes, que em contraste também com os homens ali no fim da vida, sem perceber que a condição dela também, como mulher, uma pessoa que vai ter que cuidar dos filhos a partir daquele momento, e se relacionar com homens que também vão sair de casa, que também vão buscar outras demandas fora daquela relação, ela fica com uma condição de ir e vir muito limitada, a partir do momento que ela passa a ser a cuidadora da casa e ela precisa colocar os sonhos dela de outra forma, uma espécie de segundo plano. Obviamente a história está atravessando todos esses personagens, mas ao mesmo tempo as questões mais próximas, mais quase ordinárias ali da vida de cada um, acabam sendo determinantes para mostrar que grau de liberdade elas vão ter e de que maneira elas podem ir ao encontro dos próprios sonhos, né? Se elas não conseguem se libertar delas mesmas. E de uma questão que é central, se a gente está preso num corpo, a gente está preso em relações. Essas duas perspectivas entre a jovem que ainda está começando a vida, que ainda está começando a fazer planos e está começando a tropeçar nessas limitações, os personagens que estão já numa etapa da vida em que o grande medo deles é que aquele mundo acabe a qualquer momento. Voltando a Hilda Rich, a gente se move, o trem se move, o trem da história, né? A gente pode pensar nisso como uma alegoria, mas tu não te moves de ti. Então vai ver que agora, gravando o vídeo, eu consigo pensar por que essa frase da Hilda Rich me ficou tanto na cabeça no fim desse filme, que é um filme que deixa a gente, é daqueles filmes que a gente assiste, chega no final você fala assim, tá, por que esse filme me tocou? Parece que não aconteceu nada nesse filme, parece que ele peca no movimento. No dia seguinte você começa a lembrar das cenas, você começa a fazer algumas conexões e fala, olha, ele não está falando da situação de Cuba, nem querendo fazer nenhuma leitura aparentemente muito politizada da coisa, na perspectiva da macro-história. Ele está falando de todos nós, né? Todos nós temos uma contingência e uma demanda, uma urgência por movimento, e assim, é uma questão de perspectiva. Quando a gente tem 15 anos é uma coisa, quando a gente é adulto é outra, e quando a gente está à beira da morte é outra. Então é um filme bastante existencial. É a minha dica aí dessa semana. Um grande abraço e até semana que vem.